nós estamos felizes pela oportunidade de poder cooperar junto com os irmãos e termos um momento de reflexão sobre a palavra de Deus, baseada no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 25. E nós gostaríamos de falar com os irmãos essa noite sobre o caminho para chegar no Vale da Bênção. O caminho para chegar no Vale da Bênção. É um dos momentos incríveis das Escrituras, em que tem como protagonista ali Josafá, o rei Josafá, rei de Judá. E por que Vale da Bênção? Vale da Bênção é o lugar que Josafá chegou junto com o povo de Judá, e eles encontraram nesse lugar tanto favor, tanta graça de Deus, que eles deram um nome para aquele lugar de Vale da Bênção. O texto vai dizer, que eles demoraram 3 dias para poder dar conta de carregar a quantidade de riqueza que foi encontrada dentro dessa grande vitória que Deus deu para todos eles. E eu queria compartilhar com os irmãos justamente o processo que nós identificamos nesse capítulo, para que possamos chegar nesse lugar, um lugar de cumprimento das promessas de Deus. Nós ouvimos na última quarta-feira uma palavra linda sobre as promessas de Deus. E eu quero continuar construindo com os irmãos um processo pelo qual nós chegamos nesse lugar, em que se nomeia como um Vale da Bênção, o lugar onde nós experimentamos o cumprimento das palavras de Deus, o lugar onde nós experimentamos um favor incrível de Deus, uma graça poderosa de Deus sobre as nossas vidas. Deuteronômio capítulo 8 é muito interessante, porque ele mostra como Deus sempre trabalhou com o povo de Israel por meio de promessas e de condicionais. Muitas vezes nós lembramos das promessas, mas nós não nos lembramos que as promessas têm os seus condicionais. O que é isso? Deuteronômio capítulo 8 fala: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina um filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor te faz entrar numa terra boa. Olha que lindo. Ele fala que esse povo se lembraria. Vocês se lembrarão do caminho pelo qual vocês passaram. Quando vocês chegarem no lugar de cumprimento das palavras de Deus sobre a sua vida, vocês se lembrarão do caminho que vocês passaram para poder chegar nesse lugar. E vocês verão o cuidado de Deus, e como tudo isso produziu crescimento, conhecimento de Deus, e levou vocês a uma terra boa. Ele disse: se vocês guardarem, se vocês conseguirem entender o propósito do processo, vocês vão alcançar as promessas. Vocês vão chegar nesse lugar chamado o Vale da Bênção, o lugar em que nós vemos os cumprimentos da palavra de Deus sobre a nossa vida. Quando nós estamos diante de uma palavra de Deus, é como se você estivesse diante de um gráfico. É como se essa palavra, quando ela encontra o teu coração, ela inaugura um ponto A na sua vida. Só que essa palavra que te colocou num ponto A dentro de um gráfico, ela vai ter o seu cumprimento num ponto B. E você vai ter que caminhar sobre essa palavra do ponto A até o ponto B. Porque no ponto B você vê o cumprimento da palavra que fez você andar.
que fez você sair de onde você estava, que te colocou dentro de um processo de crescimento, de avanço, de desenvolvimento. A impressão que eu tenho é que o mundo todo trabalha para que as coisas se estabilizem. Parece que o mundo todo trabalha por estabilidade. E quando parece que nós estabilizamos, Deus nos desestabiliza para que nós continuemos a caminhar. Por quê? Porque somos peregrinos, atravessadores, trilhando o caminho de volta para casa. Como isso é lindo, não é? Quando Elias chegou no lugar que tinha sombra, que tinha comida, de repente secou o riacho, não tinha mais a ave que trazia o alimento. E o Senhor falou: se levanta e vai para o próximo estágio. Estou entendendo? Quando nós passamos por momentos difíceis como que estamos passando nesse tempo, não é para que nós venhamos nos desesperar, não é para que nós venhamos ficar paralisados pelo medo, é para que entendamos que Deus sempre esteve e sempre estará cuidando de todos nós durante todo o processo. E tudo isso tem que gerar em nós crescimento, avanço, produtividade. Olha que lindo que diz a palavra em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandonem a sua confiança, porque ela tem grande recompensa. Com efeito, é necessário de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha que lindo. Nunca pare de confiar, continue, persevere. Sabe o que é perseverar? É continuar caminhando sobre a mesma palavra, mesmo que ainda nada aconteça, até que algo se cumpra. Uau! Fazer a vontade de Deus é continuar andando sobre aquilo que Ele tem nos falado, até que sejamos alcançados pelo cumprimento de tudo que temos ouvido. Quantos creem nisso? Aleluia! Então esse texto aqui fala sobre Josafá. Josafá foi um dos reis mais importantes da história de Judá. Ele reinou por 25 anos, foi um rei piedoso, foi um rei próspero, um rei que ordenou muitas coisas sobre a sua jurisdição. E o que nós vamos ver aqui são algumas lições práticas, para que possamos perseverar, permanecer juntos nessa jornada. E o primeiro ponto é: para chegar no Vale da Bênção, para chegar nesse lugar de cumprimento, para chegar nesse lugar em que vemos o favor e a graça de Deus sobre a nossa vida, você tem que passar pelo reconhecimento da limitação pessoal. Para chegar no Vale da Bênção, você tem que passar pelo reconhecimento da sua limitação pessoal. O que acontece aqui? Josafá se vê diante de uma grande ameaça, de um exército numerosíssimo. 3 povos se uniram contra Judá. E o que eu acho muito lindo é o quanto a Bíblia é honesta, o quanto a Bíblia mostra o homem na sua relação com Deus, expondo e reconhecendo as suas limitações e as suas fragilidades. E 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3 fala que Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12, ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Quantos já falaram isso para Deus? Deus, será que o Senhor não pode fazer alguma coisa? Porque em mim não há força. Quem já disse isso para o Senhor? Você está no caminho para o Vale da Bênção. Isso é bom. Reconhecer a sua fraqueza e a sua limitação não é o fim. É reconhecer o fracasso da nossa força, para que possamos encontrar o triunfo do seu poder. Estamos juntos? Esse é o caminho. E ele diz assim: em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Quantos já olharam para uma situação e disseram: Deus, eu não sei o que fazer? Quantos já disseram: Senhor, não tenho força, Senhor, não sei o que fazer? Eu quero te dar uma boa notícia: você está no caminho. Você está no caminho do favor de Deus para a sua vida. Que lindo isso, né? E olha o que ele diz, que é fantástico:
não há força, não sabemos o que fazer, porém, repita comigo, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Esse é o segredo para que possamos chegar nesse lugar de cumprimento das palavras de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos passar pelo lugar do reconhecimento da nossa limitação. Reconhecer que não temos força em nós mesmos suficientes para superar essas dificuldades que vivemos hoje. E reconhecer que muitas vezes não sabemos o que fazer, não encontramos saídas. Porém, os nossos olhos precisam estar em Deus. Josafá mostra que ele não é um super-homem. E nós conseguimos nos identificar com esse rei que sente a pressão da situação, sente medo por um momento. Ele se depara com as suas limitações, ele reconhece a sua falta de força, ele reconhece que não consegue vencer, suportar e resistir só. E verdadeiros homens de fé são homens que reconhecem as suas limitações, homens que são confrontados pelo medo, mas são homens que permanecem com seus olhos em Deus. O primeiro passo é você reconhecer a sua limitação, mas sem nunca tirar os seus olhos do Senhor. Amém, queridos? Porque o homem sentiu medo pela primeira vez na história da humanidade, segundo a narrativa de Gênesis, quando olhou para si mesmo. Quando o homem tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se separou do Senhor e olhou para si, naquele momento, ele percebeu que o Senhor já estava distante e sentiu medo, porque só sente medo quem se sente só. Muitos homens na Bíblia passaram por situações difíceis. Tem uma história em Atos, capítulo 27, que é sensacional, né? Porque fala da viagem de Paulo à Itália, e ele olha para o barco em que eles vão viajar, e ele diz: esse barco não vai chegar. Mas aí as pessoas preferiram ouvir os responsáveis pela navegação, ao invés de ouvir o homem de Deus. E no meio do caminho eles passaram por uma situação muito difícil, tiveram que jogar os mantimentos para fora, as cargas para fora, e começaram a ser jogados de um lado para o outro, e ficaram desesperados. E de repente o Senhor diz algo a Paulo, e Paulo chama todos que estavam naquela embarcação, e ele diz assim: na noite passada, Atos 27, 18, na noite passada o anjo do Senhor apareceu a mim, o anjo a quem eu sirvo, o anjo do Deus a quem eu sirvo, e disse: não desista, Paulo. Olha que lindo. Você ainda vai estar na presença de César, e todos os que viajam com você também vão se salvar. E ele diz: portanto, prezados amigos, coragem, creio que Deus fará exatamente o que prometeu. Aleluia. Mas aí tem um porém: mas o barco vai naufragar. Nós vamos naufragar numa ilha, mas vai ficar tudo bem, porque era exatamente o que ele falou: esse barco não vai chegar. Mas quando o Senhor viu a situação em que eles estavam, o Senhor enviou o anjo a Paulo e diz: não tenha medo, o Senhor vai cumprir o que Ele prometeu. Aleluia. Mas é um momento em que você vê Paulo reconhecendo a complexidade da situação. Então é muito importante que nós não venhamos nos enganar com relação ao conceito que criamos sobre nós mesmos, mas que possamos reconhecer a nossa limitação e manter os nossos olhos firmes no Senhor. Amém, queridos? Amém? Quando você se vê diante de um momento difícil, se lembre que você deve dizer ao Senhor que você não tem força, que você deve dizer ao Senhor que você não sabe o que fazer, porém que os seus olhos permanecerão nele, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. O que nós precisamos é permanecer juntos na jornada. Ponto 2: para chegar ao vale da bênção, você passa pela mobilização de oração. Pela mobilização de oração dos santos. Olha só esses textos que eu vou citar aqui.
Em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3, fala que ele apregoou um jejum em todo Judá. No versículo 4 fala que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá veio gente buscar ao Senhor, e ele se pôs em pé diante da congregação, versículo 5. E no versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, as crianças, as mulheres e os filhos. Que lindo! Primeiro você reconhece que você não tem como conseguir só, e olha para o Senhor. Mas quando você olha para o Senhor vai te mostrar que você não está só. Estamos juntos? Repita comigo: quando eu me sentir só, eu olho para o Senhor, e o Senhor vai me mostrar que eu não estou só, porque eu sou pedra de uma casa, membro de um corpo, filho de uma família. Estão entendendo? Quando você olha para o Senhor te mostra que você não está só. Então Josafá sentiu medo, reconheceu suas limitações, olhou para o Senhor, e quando ele olhou para o Senhor, ele se deu conta de que não estava só, e ele começa a mobilizar oração. Eu gosto muito dessa palavra. Em 2004 nós fundamos uma missão chamada Missão Mobilização, e essa palavra me persegue, porque mobilizar significa você chamar alguém de um tempo de tranquilidade para um tempo de guerra. É chamar para ação, é gerar um engajamento, um envolvimento, arregimentar um exército, organizar um povo. Uau, isso não te empolga? Isso é lindo, porque ele se viu fraco, olhou para o Senhor. Quando olhou para o Senhor, ele viu que não estava só. Eu abençoo você para que você não entre em cavernas. Repita comigo: Deus não é Deus de caverna, é Deus de montanhas. Quando você entra na caverna, você entra para fugir. Quando você sobe uma montanha, você sobe para encontrar Deus. Ninguém entra em caverna para encontrar Deus. Por isso que Elias, quando entrou numa caverna, não sabia reconhecer mais a voz de Deus. Porque quem entra em cavernas, entra para se esconder, porque acha que está só. Ah, todos morreram, não existe mais ninguém, agora só sou eu. Ele fala assim: Elias, você está fazendo aí? Eu sou o Deus das montanhas, e não Deus de cavernas. Estamos juntos? Quando olhamos para o Senhor, lembramos que fazemos parte de um povo, que somos uma família, uma casa, um corpo, uma igreja. E nós precisamos começar a entender que a autoridade de Cristo está sobre o seu corpo, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Ninguém chega no Vale da Bênção sozinho, porque a promessa de Deus é para um povo, para uma igreja, para uma família. E nós temos que aprender a reconhecer a importância de caminharmos face a face com Deus e ombro a ombro com o outro. Face a face com Deus e ombro a ombro com o outro. Face a face com Deus e ombro a ombro com o outro. Romanos capítulo 12, 13, ele fala: exorto a cada um de vocês que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Pois assim como um corpo tem muitos membros, todos são membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo, e cada membro está ligado ao outro. Isso é sensacional. Ele começa a ver o povo se mobilizando, se engajando por uma causa maior. Nós precisamos mais do que nunca estarmos juntos, querido. O reino de Deus não é um reino de sobreviventes, de homens que lutam sozinhos, cada um por si e Deus por todos. O reino de Deus é um reino de amigos, é um reino de irmãos, é uma casa, é uma família, é um corpo. Estão entendendo? Por isso que você vai ver que 1 Pedro 2,5 diz que nós somos pedras vivas, que somos edificados uma casa. Pedras, plural, casa, singular. Todos nós fazemos parte de uma coisa só.
E a autoridade de Cristo está sobre essa unidade. Estou entendendo? Por isso que as nações temiam o povo de Israel, porque sabia que quando esse povo lutava junto, eles eram invencíveis. Quando esse povo estava em Deus, ninguém podia detê-los. Por isso que os filisteus foram astutos, foram espertos e entenderam de leis espirituais. Pegaram um gigante chamado Golias e chamaram para lutar no mano a mano, porque eles sabiam, no mano a mano ninguém ganha em Israel, porque a força deles está na unidade deles. O poder do reino de Deus está em justamente ser um reino. Percebe que é diferente quando Satanás chama Jesus no topo do mundo e fala os reinos do mundo. Por quê? Porque trabalha a partir de reinos. Mas existe um só reino, um só Deus, um só trono, um Senhor. E quando nós estamos alinhados com essa realidade, há um fluxo de poder e autoridade que nos faz ter a capacidade de avançar nessa jornada rumo ao Vale da Bênção, ao lugar do cumprimento de Deus. Tem uma ilustração muito linda quando missionários foram para um lugar da África e eles foram fazer uma gincana com as crianças e tinha um saco de doces. É de onde surgiu o termo Ubuntu. Quem já ouviu isso já? É lindo isso, porque eles falaram: quem chegar primeiro leva o saco de doces. E aí eles deram as mãos, correram juntos e chegaram juntos. E perguntaram: por que vocês fizeram isso? E eles disseram: que graça tem um só ganhar, se tem para todo mundo. Uau! Que graça tem correr uma corrida só, querido. Por isso que Josafá, ele percebeu que era fraco, a força estava em Deus, e a força do povo de Deus está no estarmos juntos, em dividimos a carga uns com os outros, porque senão seremos sobreviventes em nome de um Deus que é uma unidade. Efésios 2 vai dizer que nós crescemos para nos tornar um santuário. Repita comigo: um santuário. 1 Coríntios 3,16 fala: não sabeis que sois plural, santuário singular. 1 Coríntios 3,17: pois o santuário de Deus singular, que são vocês, plural. Está entendendo? Vocês, plural, santuário, um só. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós usamos esse texto dizendo que cada um é um templo, mas o texto não está falando isso. Vocês, plural, são santuário singular. Porque se eu entendo que eu sou um templo, eu vou dizer que eu não preciso de você para ter comunhão com Deus. E nós estamos pegando a palavra de Deus para ferir o princípio do próprio Deus, dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e vocês que se virem. Você acha que essa fala de Josué foi boa? A gente prega como se fosse bonito ele ter falado isso, mas não é assim. Nós somos um povo, querido, e nós estamos aqui começando um movimento na igreja de mobilização de oração, que vai começar toda terça-feira às 8 horas da manhã. Aprendemos a orar juntos, a clamarmos juntos, como família, como corpo, como casa, não cada um a sua causa, mas juntos defendemos a causa do Senhor que abençoa todos. Estamos juntos? Quando nós vamos olhar para isso, você vai ver João 14:23 dizendo que se nós amamos o Senhor e se guardamos a sua palavra, o Pai nos amará e vem morar em nós. O Espírito Santo está em nós. Mas isso não me faz ser um templo separado de você. Somos pedras vivas de uma casa. A autoridade do reino de Deus está sobre o ser corpo, o ser coletivo. A armadura é para o ser corporativo, para a igreja. Nós
plural, temos a mente singular. Estão entendendo? As coisas na nossa vida vão começar a fluir, a funcionar, quando pararmos de tentar correr sozinhos, querido. O caminho para o Vale da Bênção é um caminho compartilhado, face a face com Deus, ombro a ombro um com o outro. Nessa noite, eu quero que você saia daqui decidido a não caminhar mais só. Tem alguém aí? Hebreus capítulo 10, 23 fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Consideremos-nos também uns aos outros. Olha aí, há uma promessa, Deus vai cumprir a promessa. De repente ele fala: então, mas presta atenção, olhe para quem está do seu lado, considere o outro. Você não está correndo só. Não somos caçadores de promessas, somos cumpridores de propósitos. E ele fala: consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, se estamos juntos, nós nos estimulamos, encorajamos uns aos outros, animamos uns aos outros, exortamos uns aos outros. E ele diz: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto quanto mais vede que o dia se aproxima. Quanto mais entendemos que estamos próximos do dia do Senhor, mais juntos precisamos estar, mais mobilizados precisamos estar, mais engajados precisamos estar, mais envolvidos precisamos estar. Eu queria ler umas palavras que eu escrevi aqui em 2015, numa reflexão sobre o que é congregar. E diz assim: congregar é mais do que ir a um lugar, é o que nos tornamos juntos, é pertencimento à realidade espiritual palpável. Quando eu toco em você, eu toco em Jesus, cara. Uau! Onde estiverem dois ou três, ali eu estou. É o reino aqui, agora, palpável. Isso é congregar, é pertencimento à realidade espiritual palpável, relacional, vivificante, que estimula o amor e as boas obras, em aliança pelo propósito de viver e expressar Cristo integralmente. Congregar é imergir, estar inteiramente dentro. Não tem a ver com o que se pensa só, mas sim com o que expressamos juntos. Congregar é exigente. Se eu vou a um lugar porque falam o que e como gosto de ouvir, vivendo, pensando, vendo e me movendo da mesma maneira por anos, talvez ainda não tenha experimentado congregar. O congregar é exigente, porque nos mantém a esperança escatológica do dia do Senhor, te prepara para o padrão exigente do Messias, Rei. Não deixe de congregar, não deixe de ser exortado, divertido, corrigido, instruído, encorajado, fortalecido, consolado, edificado, aperfeiçoado e preparado para Ele. Não deixe de congregar, porque pode estar deixando mais do que imagina. Você não percebe que o dia se aproxima? Está pronto para a salvação que há de se manifestar no último dia? Apenas frequentar cultos em alguma congregação não necessariamente significa congregar. Existem muitos solitários entre multidões. Não deixe de congregar. Isso pode definir onde você estará daqui a alguns anos. Não deixe de congregar por Ele para ir a algum lugar por você, que te faça bem. Não tem a ver com sentir-se bem, estarmos bem, nos darmos bem, mas sim estarmos nele. Não tem a ver com você ou eu, mas nós estarmos reunidos em torno dele, unidos nele, pelo propósito dele, para testificar ele. É assim desde quando o povo congregou em torno dele pela primeira vez na história, no Sinai.
Nesse contexto, não responderam à exigência de congregar em torno dele e logo construíram um culto e um ídolo para si, com o nome de Deus, em nome de Deus, no lugar de Deus, para si. Congregar é estimulante, motivador, apostólico, porque está sempre te impulsionando a ir além, te manter em movimento, crescendo, conhecendo, se tornando, te mantém atento para ouvir o que o Espírito diz à igreja nos últimos dias. Aleluia. Não deixe de congregar. Eu já viajei por muitos lugares no Brasil nesses últimos 20 anos. E muitas vezes eu chegava num lugar e as pessoas diziam: pastor, eu não me sinto parte. E eu sempre dizia: você não se sente parte, mas eu te pergunto, alguma vez esse lugar que você não se sente parte já te teve? Como queremos ser parte de algo que não nos tem? Estou entendendo? É incoerente. Você só vai se sentir parte de algo quando você se dá a esse algo. Porque amor não se cobra, amor se dá. Amor que se cobra não é amor. Então, ao invés de escolher um lugar para ser amado, escolha um lugar para amar. Seja bem-vindo à família. E família é onde somos de verdade, não é? Então se prepare, porque nós somos um monte de problemas. Mas é a partir da relação que somos aperfeiçoados. Existe hoje, principalmente entre os solteiros, o mito da compatibilidade, que você gasta anos procurando a pessoa perfeita como se você fosse. E nós estamos procurando igrejas perfeitas, com pessoas perfeitas. Mas isso é uma fuga da relação com o outro, isso é um ato de covardia. Porque na verdade não existe relações perfeitas, uma vez que nós somos aperfeiçoados à medida que nos relacionamos. Precisamos estar juntos, querido, mais do que nunca nesses dias. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de quase todos vai se esfriar. Nós precisamos perceber que não temos como suportar sozinhos, não sabemos o que fazer, e entrar nessa mobilização dos santos. Mobilizarmos oração juntos e começarmos, ao invés de murmurar diante das dificuldades, levantar a nossa voz juntos e começarmos a lembrar juntos de todos os poderosos feitos de Deus. Foi isso que eles fizeram juntos. Não és tu que dominas sobre todos os reinos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Agora imagine muita gente declarando isso junto. Uau! Uau, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E eles lançaram uma série de declarações. E aí nós vamos chegar no nosso próximo ponto. Para chegar no Vale da Bênção, você passa pelo ambiente de espera pelo Espírito Santo de Deus. Eles viram que não tinham força só, não sabiam o que fazer, olharam para o Senhor, perceberam que estavam juntos. E quando eles entenderam que estavam juntos e começaram a declarar quem o Senhor era na vida deles, isso é um clamor. Clamor é um som que estremece, um som que mobiliza, que desperta. É mais ou menos um Maracanã lotado, todos juntos gritando ao mesmo tempo, uma só voz. Nunca fui, mas amigos que foram falam que é emocionante. Eu tenho até medo de ir, com a possibilidade de mudar de time. Então diz que é emocionante, que treme, que é estrondoso. Isso é clamor. É como um som de muitas águas. E quando eles clamaram juntos, chegou um momento que eles esperaram pelo Espírito. Estão entendendo? Sou fraco, não sei o que fazer, olho para o Senhor, estamos juntos, clamamos por Ele juntos. Agora vamos esperar. Vamos esperar o que o Senhor vai dizer. É nesse ponto que muitos de nós nos perdemos, porque não temos paciência para criar um ambiente de hospitalidade ao Espírito Santo, de recebê-lo para que Ele fale conosco, para que Ele ministre ao nosso coração. Crônicas 20:14 fala: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Uau!
veio o Espírito do Senhor, porque eles se mobilizaram, oraram, esperaram, e o Espírito do Senhor veio no meio da congregação e começou a falar com eles e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, todos eles, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois agora a peleja não é vossa, mas é de Deus. Uau! Sensacional. Porque quando você começa a declarar quem Deus é nas suas orações, sou fraco, não sei o que fazer, olho para o Senhor, nos unimos, nos mobilizamos e declaramos quem Ele é, Ele se torna isso nas nossas vidas. Quando a Bíblia fala, eu sou o que sou, Ele diz, eu me tornarei o que for preciso me tornar. Repita comigo, Deus sempre vem. A questão é se nós esperamos Ele. Ele sempre vem. E eu queria que nós tivéssemos esse coração de hospitalidade para ouvir o Espírito Santo, o que Ele tem a nos dizer, ouvir a sua voz. Estávamos falando sobre isso sábado com os jovens e foi tão especial. Como que nós vamos ouvir a voz de alguém que nós não conhecemos? Como que vamos reconhecer a voz de alguém que não conhecemos? Quando a minha esposa liga ou uma das minhas filhas liga, parece que até o toque do telefone é diferente, não é? E quando vai lá, alô, você já sabe quem é, você identifica. Por quê? Porque existe uma relação construída. E o Espírito Santo não é uma energia, não é abstrato, não é subjetivo. O Espírito Santo é Deus, é a pessoa de Deus em nós. Nós lemos esse texto aqui, eu e o Pai faremos em você morada pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus está entre nós para nos levar até esse lugar de cumprimento de todas as promessas de Deus na nossa vida como igreja. Então nós precisamos muito do ministério do Espírito Santo nesses dias. Uma das palavras que mais me movem é Atos capítulo 13, porque fala que ali Deus estabeleceu uma nova plataforma missionária que tocou até os confins da terra. E sabe como tudo começou? Orando, jejuando e criando um ambiente em que juntos ouviam o Espírito Santo. O Espírito Santo separou pessoas, o Espírito Santo enviou pessoas, o Espírito Santo conduziu essas pessoas. Abraham Kuyper diz no seu livro sobre o Espírito Santo algo que é muito poderoso. Ele diz: a operação pela qual todas as coisas se originaram procede do Pai. A operação pelas quais receberam consciência procede do Filho. E a operação pela qual elas foram levadas ao seu destino procede do Espírito. Se estamos numa jornada cumprindo processos, nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza nisso. Amém, queridos? Isso faz sentido para você? O próximo passo, para chegar ao Vale da Bênção, você passa pelo processo do aprendizado. Porque antes de chegarem no Vale da Bênção, eles tiveram que ficar frente a frente com o deserto de Jeruel. E para minha surpresa, Jeruel significa ensinados por Deus. Sabe o que eu acho sensacional? É que nesse processo todo, o Senhor sempre tem como objetivo nos ensinar, nos educar, nos formar, nos construir. Não é apenas alcançar uma bênção, mas é chegar nesse lugar de cumprimento de Deus, homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres que não são mais os mesmos de quando começaram. Será que nós somos os mesmos homens de 2 anos atrás, quando esse processo todo que vivemos começou? Ou será que nós gastamos mais tempo reclamando e murmurando do que tentando aprender, reinventar, se tornar, redescobrir, repensar, ouvir? Pior do que você não conseguir passar pelo processo é você passar pelo processo e continuar o mesmo de sempre. Não ter um coração ensinável,
O que esses homens estavam aprendendo nesse processo? Estavam aprendendo a lutar com novas armas espirituais. Estavam aprendendo que a maior arma de guerra que existe no mundo espiritual se chama posicionamento, obediência. Jesus foi levado pelo Espírito, porque ele era conduzido no seu processo pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. E o diabo se retirou diante dele, não o suportou, não conseguiu resisti-lo. Sabe por quê? Porque ele gritava, porque ele esbravejava, porque ele denunciava os demônios, as legiões, porque ele ligou um helicóptero e jogou óleo em cima do diabo. Não, é só porque ele disse: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Pensa comigo, isso é lógico. Se o diabo, se o inferno, se o reino desse mundo atua sobre os filhos da desobediência, como que você desarticula a ordem desse mundo? Obedecendo, andando sobre as leis e os princípios espirituais que o próprio Deus estabeleceu. Ao invés de confrontar principados e potestades, simplesmente mine as suas bases, mobilizando pessoas que oram, que ouvem o Espírito e que cumprem a sua palavra, aprendendo cada lição do processo. Aleluia. Todos os textos na Bíblia que falam sobre provação, todos eles, tanto Romanos 5:3, Tiago 1:2, Hebreus 12, todos eles têm um verbo presente chamado produzir. Por isso que desde Gênesis até Apocalipse, quando você fala que um povo está passando por um processo de provação, de prova, de dificuldade, é porque Deus, como um pai que ama os seus filhos, quer educar, quer que ele cresça, quer que ele amadureça, quer que ele se torne alguém maduro para poder assumir responsabilidades e autoridade para governar sobre a terra, querido. Nós não podemos ser homens e mulheres pequenos que confessam um Deus grande. Temos que aceitar o processo de sermos desenvolvidos à medida do Cristo que confessamos. Por isso que tanto Romanos como Tiago como Hebreus fala que nós somos provados, e essas provações, as dificuldades da vida e dos processos devem produzir em nós fruto de justiça, fazer com que sejamos perfeitos, íntegros, aperfeiçoados, desenvolvidos. Uau! Ao invés de você reclamar, murmurar, sabe o que significa murmurar? É dar voz aos seus pensamentos contra Deus. Ao invés disso, nós precisamos aprender a aquietar o nosso coração. E para perceber Deus presente durante o processo, o texto que nós lemos no começo fala: eu deixei vocês passarem fome. Quer dizer, estava tudo sob controle, porque eu mesmo dei o maná. Vocês andaram 40 anos e o calçado de vocês não gastou, nem o pé inchou. Por quê? Porque o que eu queria era ensiná-los, fazer com que você conhecesse o seu próprio coração, até onde você estava disposto a ir dentro desse lugar que eu estou preparando para você. Estamos juntos? Deixe que o processo faça com que você produza. Para produzir você tem que ser podado. Para produzir você tem que ser de alguma maneira tratado, para que ganhe estrutura, ganhe força. Uma árvore podada parece que ela está morrendo, mas alguns falam que onde você poda um ramo, nascem novos 3. O trabalho de poda é para fortalecimento, é para aumentar a sua potencialidade, para te dar mais força, para que você possa produzir mais. Então, querido, para chegar no Vale da Bênção, antes de chegar no Vale da Bênção, você tem que passar por Jeruel, que significa o lugar dos ensinamentos, em que você vai parar, olhar para a sua vida, avaliar o quanto aprendemos, o quanto evoluímos, o quanto crescemos. Estão entendendo, queridos? E então, o próximo ponto, para chegar ao Vale da Bênção, você passa pela experiência da adoração e do louvor. O que eu quero dizer com esse último
últimas palavras aqui, últimos pontos que falam sobre isso, né? É que no reino de Deus nós ganhamos e avançamos, ocupamos primeiro espiritualmente, mobilizando a oração, ouvindo o Espírito, andando sobre o princípio, aprendendo as lições. E agora ele fala: eu vou dar para vocês uma arma chamada adoração e louvor. E eu quero que você saia daqui pensando que adorar e prestar culto não é um momento, é um mandamento. Não é um momento semanal, mas é um mandamento para a vida. Êxodo 20 fala: só o Senhor Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Adorar, prestar culto é a palavra para louvor. Adorar e prestar culto. Adorar e prestar culto. Eles se mobilizaram, oraram, ouviram o Espírito Santo, e de repente Deus falou: a estratégia vai ser essa: adoração e louvor. O que é adoração? Eles se prostravam. Adoração é uma condição do coração, é o estar diante dele. Estão entendendo? E isso é um princípio espiritual de transferência de poder e autoridade. Por isso que o diabo diz: se você prostrado me adorar, eu te dou os reinos. Estão entendendo? Quando ele se prostra diante de Deus e o adora, a partir da adoração, eles começam agora a se mover, reconhecendo, demonstrando, atuando no poder de Deus. Por isso que eles colocaram sacerdotes na frente. E eu não sei se você sabe, mas o povo do reino de Deus é um povo sacerdotal. E as nossas armas são espirituais. E nós avançamos reconhecendo o poder de Deus em todas as coisas. E o texto fala que enquanto eles adoravam a Deus, enquanto eles reconheciam os feitos de Deus, com os sacerdotes marchando na frente, houve uma grande confusão no meio dos exércitos inimigos. E eles começaram a matar uns aos outros. E quando eles chegaram no lugar, não tinha mais nada e mais ninguém, porque Deus já tinha feito tudo. Para você chegar no Vale da Bênção, nós temos que, como sacerdotes, andar do poder do reino de Deus. Crer que quando nós o adoramos e quando reconhecemos o seu poder em todas as coisas, Ele é o Deus que age em todas as coisas. Estamos juntos? E por fim, quando eles chegaram nesse lugar, eles celebraram com vitória, celebraram com alegria a vitória de Deus. E por último, quando eles chegaram nesse lugar, todos os povos reconheceram o poder do reino de Deus. Olha o que diz o texto, 2 Crônicas 20, 29. Quando os povos vizinhos souberam que o Eterno tinha derrotado os inimigos de Israel, ficaram aterrorizados. Tudo o que Deus faz através do seu povo é para que o seu testemunho toque todas as nações da terra, para que todos os povos reconheçam que só o nosso Deus é o Senhor. Nós não somos o fim do favor de Deus, mas Deus é o fim de todos os meios. Tudo que Ele faz é para que Ele seja glorificado, para que Ele seja reconhecido. Então eu clamo pelas misericórdias de Deus, que nós permanecemos juntos, que nós avancemos juntos. Tem alguém aí? Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos, né? Todos nós sabemos que estamos passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos de perda na vida financeira, momentos de perdas nas nossas relações familiares. Hoje mesmo eu recebi a notícia da morte de um pastor muito querido em Curitiba. Então nós estamos vivendo momentos de perda, momentos de dificuldade. E eu quero que você feche os seus olhos e você diga: Senhor, em mim mesmo não tenho forças, eu mesmo não sei o que fazer. Mas diga para Ele:
eu vou manter os meus olhos em Ti. Eu não vou desviar os meus olhos de Ti, porque o Senhor é o autor e o consumador da minha fé. É o Deus que começou e é o Deus que vai terminar. E quando eu olho para o Senhor, eu vejo que o Senhor é o cabeça de um corpo, o fundamento de uma igreja, o pai de uma família, e que nós não estamos sozinhos. Por isso nós oramos para que sejamos despertados pelo Senhor, a estarmos mais juntos do que nunca, a procurarmos estar mais perto do que nunca, a não deixarmos de congregar, a procurarmos pelos grupos de discipulado, a participarmos das mobilizações de oração, a estarmos juntos, a darmos um primeiro passo em direção ao outro. Eu peço para que seja desconstruído a mentira de Caim, toda a argumentação que foi criada a partir do homem caído para justificar a sua indiferença para com o outro. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Sim! Somos responsáveis uns pelos outros. Nos mobilize, Senhor. Nos tire de um lugar de individualismo, para que encontremos o valor da nossa individualidade no estarmos juntos, e que juntos possamos ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas nesses dias. Ouvimos a sua voz, andamos sobre os seus princípios, vestimos vestes sacerdotais, nos prostramos diante do Deus do reino e louvá-lo por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará. E celebraremos a sua vitória, celebraremos juntos o favor de Deus no vale da bênção, no lugar de cumprimento. E que o seu nome seja famoso, e que seu nome seja reconhecido entre todos os homens, e que o que o Senhor fizer por meio do seu povo, no seu povo, gere impacto às pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor seja levantado e que muitos sejam atraídos a Ti. Eu peço para que nessa noite seja renovada a fé, renovado o ânimo, renovada a visão. Se você tirou os olhos dele nessa noite, volte os olhos para ele de novo. Tire os olhos dos homens, tire os olhos das águas, tire os olhos da pandemia, tire os olhos das circunstâncias, volte o seu olhar para ele. Perceba que você não está só. Quando o povo de Deus começa a adorar, eu não sei se é nós que subimos ou se é o céu que desce, mas nós começamos a perceber que estamos juntos com homens e mulheres, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, que adoram juntos, que levantam as suas vozes juntos, assentados em lugares celestiais, ministrando num tabernáculo não feito por mãos humanas. Como igreja precisamos entrar nessa realidade, congregarmos juntos nessa realidade, não abandonarmos a nossa fé, guardarmos as suas palavras, permanecemos juntos, para que alcancemos todas as suas promessas.